Essa impressão durou 4 horas. E essa outra, apenas uma. O mesmo modelo, mesma impressora, mesmo filamento, mesmo tudo. E para conseguir isso, eu usei apenas uma das 7 dicas que veremos nesse vídeo. Se você também quer imprimir mais rápido, sem perder a qualidade, vamos à dica número 1. Quando falamos em imprimir mais rápido possível na impressão 3D, o limite não está na impressora, o limite está no seu filamento, porque as impressoras podem ser muito rápidas, já o seu filamento não. Assim, o principal problema está aqui. Qualquer filamento tem um valor chamado velocidade volumétrica máxima, ou seja, é a velocidade máxima que você pode imprimir com um determinado filamento. Para conseguir esse número e imprimir bem mais rápido, sem perder a qualidade, é preciso fazer um teste que eu vou te mostrar agora. Então vamos para o fatiador. Aqui no meu fatiador, eu vou aqui do lado da palavra arquivo, tem uma setinha. Você clica nela e vem em preferências. Lá em preferências vai te abrir um menu. E você vai descer, e lá embaixo tem modo de desenvolvimento. Você ativa ele. Depois fecha e vem aqui em calibração. Aqui em cima tem calibração. Vem aqui em mais e fluxo máximo. No fluxo máximo, você vai colocar a velocidade volumétrica inicial de 10 e a velocidade volumétrica final de 30. E aperta OK. Ele vai carregar e vai te aparecer a peça para imprimir como teste. Agora vamos vir aqui em fatiar a mesa. E aqui em cima, onde tem um esquema de cores, você põe velocidade. E aqui a gente vê que a velocidade ela vai subindo gradativamente em cada camada do seu teste. E tá aqui a nossa peça de teste, ela já foi impressa. E o que é que eu percebi? Que ela começou a falhar mais ou menos por aqui. Já medi e deu 15 milímetros, aonde ela começou a ter as falhas. Agora a gente vai aplicar uma seguinte formulazinha no nosso fatiador para chegar na nossa velocidade volumétrica máxima. Como eu medi e a minha peça começou a falhar mais ou menos em 15 milímetros, eu vou usar essa fórmula. Eu vou somar a camada volumétrica inicial, que eu coloquei lá no início do teste, que foi 10. Então, eu coloco 10 mais 15, que foi aonde a minha peça começou a falhar, vezes 1. Que é o número de passos que está subindo a velocidade da minha peça. O resultado que temos é 25 milímetros. Vão ser colocados lá na nossa velocidade volumétrica máxima, lembrando que esse número ele sempre vai mudar. Vai depender do filamento que você está usando, da marca que você está usando e da temperatura que você vai imprimir. A gente vem aqui no menu esquerdo novamente, vem aqui nos filamentos e vem nos 3 pontinhos e vem em editar. Na aba dos filamentos mesmo, você vai descendo e procurar essa limitação de velocidade volumétrica e vai alterar para o seu resultado. E ao ajustar o preenchimento das peças, não venham com qualquer número na cabeça. Reduzir o preenchimento ao mínimo faz realmente com que a impressão saia muito mais rápido, mas resulta em peças frágeis. E se aumentar muito o preenchimento, você vai acabar desperdiçando muito material. O preenchimento ele é fundamental, tanto para imprimir peças rapidamente, tanto para ter peças resistentes e economizar material. O principal problema é que quando a gente abre o fatiador, a gente vai em padrão de preenchimento, se depara com 40 tipos diferentes de preenchimento. E claro que a gente fica na dúvida de qual escolher, que isso é uma dúvida muito comum que a maioria das pessoas tem. Mas para você simplificar ao máximo, eu vou te dizer 3 preenchimentos que eu sempre uso, que eles me dão os melhores resultados. A grade é uma opção padrão
e que muita gente usa como preenchimento interno. Ela oferece um bom equilíbrio entre velocidade e resistência. O giroide, ele consome o mesmo que o retilíneo, mas ele oferece mais resistência à peça, embora ele demore um pouco mais para ser impresso. E se você quer realmente o mais rápido possível, eu recomendo a iluminação. A peça vai ficar bastante frágil. Se for apenas uma peça decorativa, não há problema algum. Pode deixar assim, pode fazer um preenchimento manualmente também com o gesso, com o que você preferir. Mas se você quiser usar pouquíssimo material e quiser que a peça continue resistente, a gente pode aumentar o número de camadas. Colocamos 3 ou 4 camadas e ela terá um pouco ou nenhum recheio com esse preenchimento interno. Mas, em compensação, as paredes elas vão ficar bastante resistentes. E assim, gastamos menos material e continuamos tendo uma peça resistente. Agora vamos ver esse cubo. Ele vai levar 4 horas para imprimir com o preenchimento interno de grade. Já com o preenchimento interno iluminação, ele leva apenas 2 horas. Com essas duas dicas, você pode reduzir pela metade o tempo da sua impressão. Mas ainda temos mais 5 dicas e a última é ainda melhor. Com ela, você pode reduzir em até 75% o tempo das suas impressões. Em todas as impressoras 3D, você consegue mudar o bico e você sabe em qual situação você tem que trocar de bico. Se você quer peças mais detalhadas, como aquelas que são feitas em resina, você precisa usar o bico 02, que ele pode oferecer um resultado muito bom, mas ele vai sacrificar a velocidade da sua impressão, ou seja, vai imprimir bem mais lentamente. Se você quer um equilíbrio perfeito, deve ser a que você já costuma usar, como eu também uso, que é o bico 04. Mas, se a gente quer imprimir o mais rápido possível e mesmo assim fizermos peças resistentes, sem nos importarmos de perder um pouco de qualidade, nesse caso, a gente pode usar o bico 06 ou o bico 08. Que são perfeitos para essas ocasiões. O erro que muita gente comete é quando fazemos um teste e comparamos o bico 04 com o bico 08. E percebemos que não há muita diferença na velocidade. Vamos ver aqui nesse exemplo do cubo. Com espessura de camada 0.2, levamos 3 horas e meia de impressão. Já com o bico 08, que deveria ser muito mais rápido, com espessura de camada 0.4, levamos 3 horas para imprimir. Bom, basicamente, 2 perímetros de um bico 04 equivalem a 1 perímetro do bico 08. Então, a diferença aqui seria o quê? Que para obter a mesma resistência do bico 04, vamos usar apenas uma camada de parede e uma camada a menos na parede inferior e na parte superior. Então, resumindo, não se trata apenas de trocar o bico, mas também de ajustar os parâmetros do fatiador. Mas se você tiver apenas um bico, você pode aproveitar ao máximo o que já tem, ajustando o valor da altura da camada. A gente vem aqui no menu esquerdo e a gente escolhe a configuração 0.08, achando que vai ser algo mais detalhado. E se quiser algo mais rápido, a gente coloca em 0.28. A configuração de 0.08 vai criar camadas mais finas e vai fazer com que a impressão demore mais, mas também ela vai ser mais detalhada, como a gente pode ver aqui no exemplo, que as camadas saem bem mais finas. Por outro lado, se a gente coloca 0.28, a impressão vai ser bem mais rápida. E vemos também pela camada que vai sair bem mais grossa, prejudicando os detalhes da peça. Mas em peças que não têm tanta curva e são mais planas, esse ajuste é ótimo para imprimir rapidamente. Além disso, o máximo não é 0.28, o máximo é 0.32. E a gente pode modificar manualmente na altura de camada. A gente altera manualmente, mas o fatiador ele vai nos mostrar esse erro. Então a gente basta apenas ignorar que dá tudo certo. E agora vamos entrar um pouco mais a fundo no assunto de impressão multicolorida. Como a gente já sabe, a impressão no AMS ela solta muita purga por ter troca de cor e geram bastante desperdício. E é por isso que agora várias marcas se disponibilizaram a fazer impressoras com vários bicos, para que não haja muito desperdício nas purgas. Porém, essas impressoras ainda são muito caras ou ainda nem foram lançadas no mercado. Então, para a gente imprimir multicolorido com pouco desperdício e com uma certa rapidez, quais são as opções reais hoje em dia para se fazer isso?
E essa é outra dica, que é a impressão por objeto. No caso desse sapinho multicolorido aqui, se a gente fosse fazer a impressão dele no AMS, iria demorar aproximadamente 4 horas e 40 minutos, porque ela gera muita mudança de cor, gerando muita purga, e ainda tem que fazer a torre de purga por causa da troca de cor. Mas se realmente a gente quer economizar material e economizar o tempo também, a gente pode imprimir a peça por objeto ao invés de imprimir por camada, porque no próprio fatiador há uma configuração que você coloca e o objeto, colorido ou não, pode ser impresso na mesma placa. E essa configuração é bem simples de mexer. Basta você ir aqui no menu esquerdo e ir lá na aba Outros e procurar por sequência de impressão. Vai te aparecer por camada ou por objeto. Você coloca por objeto e organiza as peças na mesa. Se a gente vê aqui, na placa vão ser impressos primeiro os olhos e depois o corpo do sapo. Dessa forma, a gente vai fazer somente uma troca de cor em toda a impressão. Tem uma opção no fatiador para você pausar a impressão para trocar o filamento. Só que quando você vai imprimir por objeto, você não consegue fazer essa pausa. Essa pausa é feita somente na impressão por camada. Depois, quando a peça estiver impressa, basta tirar os olhinhos e colar os olhos no sapo. E com isso a gente passou de uma impressão AMS com desperdício de material e desperdício de tempo, que ela ia durar mais ou menos umas 4 horas e meia ou mais, passando para uma impressão multiparte, sem muito desperdício, que vai levar mais ou menos 1 hora e pouco para ficar pronta. E com isso eu acabo o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Me segue para mais!